Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, namastê, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, né? É muito importante ter todos vocês aqui, esses nossos encontros, né? Nesse momento mais difícil aí da pandemia, né? Essa correria toda, esse aprisionamento das pessoas perante o medo, né? O medo da doença, o medo da morte. Só nos resta ter muita fé no plano superior, no plano espiritual, na própria ciência que nos ajuda também, cientistas que são inspirados pelo plano astral para conseguir uma vacina eficiente que nos ajude a nos libertar dessa condição. Então, com certeza, nós estamos sempre orando, sempre pedindo ao alto, humildemente, né, a ajuda nesses momentos difíceis, para que nós possamos aprender com tudo isso, crescer e evoluir com tudo isso. Namastê, muita luz a todos, pessoal. Então, Juliana, pode colocar a primeira pergunta. Lembrando sempre que devido à quantidade muito grande de pessoas que entram, é impossível responder a pergunta de todo mundo, tá? Então nós temos uma equipe ali que fica selecionando as perguntas para que haja uma amostragem geral, assim, para a gente poder falar sobre esses assuntos. Então, fiquem à vontade para as perguntas. Professor, como se libertar do desejo de não fazer mais parte desse plano espiritual terreno? O que fazer para afastar o sentimento de não pertencer a esse lugar? Olha, pessoal, eu acho que quando todo mundo passa por dificuldades, quer seja dificuldades de natureza material, ou dificuldades da própria natureza espiritual, de nos adaptarmos a uma situação, a um mundo, a uma condição, e a gente perceber o sofrimento, tudo isso é extremamente importante para a nossa alma. Todos os desafios que nós enfrentamos neste mundo são situações impostas para que nós possamos crescer. Toda barreira, ela é instrutiva. Toda dificuldade que nós passamos, ela nos traz um crescimento, nos traz uma evolução, né? Nós devemos entender muito bem a importância da experiência neste mundo, da vida nesse mundo. Todos vocês, antes de reencarnar neste mundo, sentaram diante de um conselho kármico, né, discutiram a sua descida aqui, e de livre e espontânea vontade você percebeu o quão importante era estar encarnado neste mundo, vivendo essa experiência, por mais difícil e mais complexa que ela fosse, valia muito a pena esse esforço, esse trabalho. Muita gente trabalhou para que você estivesse aqui. Você tem que entender os seus pais, toda a criação que você teve, né? Você teve que entender todo um processo de nascimento, todo um processo de incorporação do seu espírito a este corpo material, né? Ou seja, nós damos muito trabalho para o plano espiritual para que uma encarnação aconteça. Então, nós precisamos fazer esta encarnação valer a pena, né? Existe toda uma estrutura planetária montada, toda uma grandiosidade de uma operação do projeto Terra. E nós somos parte integrante de tudo isso. Nós deveríamos todos os dias agradecer a oportunidade de estarmos vivendo esta experiência maravilhosa para o espírito e para a nossa alma. E nunca, 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 jamais maldizer a experiência que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a agradecer todos os dias. A gratidão em nosso coração é uma coisa muito importante que deve acontecer todos os dias em nossas vidas, para que nós possamos evoluir e crescer como ser, como alma, como espírito. Nós devemos ter o espírito do guerreiro Shaolin, que é o guerreiro da alma, o guerreiro do espírito. A Terra é uma grande batalha, mas é a batalha do conhecimento, é a batalha do saber, é a batalha do despertar. Então, vamos ser fortes, vamos ser corajosos e não vamos acovardar-nos durante a batalha, não, e queremos partir desse mundo, quero me suicidar, quero sair daqui. De jeito nenhum. É aqui que você tem que estar, é aqui que teu espírito foi programado para estar, e os desafios desta vida que você tem que vencer, tem que crescer e tem que evoluir. Entenda isso que eu estou falando.
Porque depois no plano astral, você vai chorar muito as oportunidades perdidas neste mundo, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. Professor, por que vejo os seres e as naves, mas ainda não tenho a comunicação? Porque todos nós, né, devemos caminhar um passo após o outro. Muito lentamente, né, as coisas vão acontecendo. Quando o plano espiritual perceber que você está realmente maduro, que você está realmente equilibrado, harmonizado, um contato mais profundo pode acontecer espiritualmente, né, ou material. Depende do plano superior. Nós temos que ter um equilíbrio muito profundo para que o plano superior possa, né, dar algum presente mais profundo para nós. Às vezes o plano espiritual acha que isso já é suficiente. O resto você tem que cavar, o resto você tem que construir. Às vezes isso o plano espiritual ele fala, isso já é demais. Tem pessoa, a maioria das pessoas não tem nada, né? As pessoas não podem ficar exigindo muito do plano superior. Tudo que eles dão, a gente deve agradecer e trabalhar ao máximo com aquilo que ele nos deu, tá? Professor, sou leigo e estou aprendendo muito com seus vídeos. Te agradeço muito por isso. Estou em busca de aprendizado e evolução. Gostaria de uma orientação de por onde começar. Todo caminhante espiritual, né? Todo caminhante espiritual, ele precisa sempre ser um grande questionador, um grande buscador, né? Hoje nós temos uma quantidade muito grande de informação na internet. Bom, eu vou dizer várias coisas que você deve procurar na sua existência. Eu sempre falo que o corpo do ser humano, a gente divide para estudo, tá? Em quatro grandes partes. Vamos pensar numa quinta, depois a gente vê. Nós temos a parte corporal nossa, o nosso corpo físico. Nós temos a nossa mente, o nosso mental. Nós temos o nosso emocional. E por último, nós temos a parte espiritual, que é a parte mais esquecida, né, na nossa sociedade. Ninguém lembra que nós somos espíritos, somos almas, vivendo uma experiência na superfície desse planeta. Ninguém lembra. Então, a primeira coisa a fazer, o caminhante espiritual, é vamos trabalhar o corpo, né? Tudo vai acontecer conjuntamente, tá? Então, no corpo, nós vamos cuidar da alimentação, nos tornarmos mais vegetarianos, mais naturalistas, uma purificação energética e vibracional através da alimentação. Isso é muito importante. E através do corpo você pode buscar uma prática física. É uma prática do yoga, uma prática do Tai Chi Chuan, certo? Você vai fazer práticas meditativas e muito importante para esse trabalho corporal, alimentação e trabalho corporal. Bom, já no mental, o espiritualista precisa buscar conhecimento, né? Então ele precisa estudar, né? Colocar sua mente para ação. Ele precisa estudar o budismo, estudar taoísmo, estudar as filosofias orientais, o hinduísmo, para incorporar novas formas de ver o mundo, né? É importante estudar o espiritismo também, estudar todas as informações que nós temos sobre vida após a morte, né? Sobre o plano espiritual, sobre todos esses grandes mestres que passaram. O Brasil, nós tivemos grandes médios, Chico, o Divaldo ainda está vivo, o Valdo Vieira, muita gente importante que trouxeram a semente de uma nova realidade espiritual para todos nós. Né? E o emocional, o que é o emocional? O emocional é saber se você está em equilíbrio, você está feliz. O seu relacionamento afetivo, a sua sexualidade, né? O seu emocional está bom, está equilibrado. Então a gente precisa ter um certo equilíbrio também emocional. Senão você vive o tempo todo angustiado, depressivo, perturbado, confuso. Não pode florescer uma alma elevada numa consciência totalmente angustiada, deprimida, de mal com a vida, de mal com o mundo. Eu quero que o mundo acabe, eu quero me morrer, eu quero me matar, para o mundo que eu quero descer, sabe essas coisas? Essas lamentações, elas não podem existir na jornada de um caminhante espiritual, né? Elas têm que ser equilibradas e harmonizadas também, né? Com a busca do conhecimento, com práticas terapeutas corretas, entendendo toda a nossa sexualidade, entendendo todo o nosso relacionamento com as outras pessoas e a sociedade. E por fim, o espiritual. Nós temos que trazer o espiritual diariamente para nossas vidas. Nós temos que trazer o nosso espírito à tona.
né? Nós temos que entender que somos seres espirituais e ao nosso lado existe uma quantidade muito grande de espíritos caminhando com a gente. Isso poderia ser uma prática num centro espírita, num centro espiritual, para você entender que a convivência diária com os espíritos é uma coisa perfeitamente normal e ela precisa fazer parte de nossas vidas e nossa consciência espiritual. Isso é a receita de bolo para o mundo moderno, para o mundo de hoje, para nós seguirmos essa consciência espiritual. Por exemplo, a própria ufologia moderna, a própria ufologia transcendental mais espiritualista, ela abre o universo também para nós, toda essa busca da astronomia, da astrofísica, que é um alimento para a mente muito importante, para a gente compreender a grandeza de todo o universo e aonde nós estamos no meio de tudo isso. Tá ok? Então é mais ou menos uma receitinha de bolo aí. Existe algum exercício para canalizar minha raiva? Já tentei tai chi e yoga, mas fico mais ansiosa ainda, por serem lentos. Mas também não gosto de artes marciais. O que fazer? Aí fica difícil, né? Aí... Porque o que é essa raiva, essa ira, essa energia canalizada? Você tem que pôr ela para fora. Então ela precisa de uma atividade física mais energética, vamos assim dizer, né? Então você precisa gastar essa energia. Você pode escolher ter um esporte. Se você não gosta das artes marciais, que ela é mais dinâmica, você pode praticar um esporte, corrida, ginástica, sabe? Alguma coisa que gaste essa energia e ponha essa chamada energia yang para fora. Porque a yoga e o tai chi vão trazer mais você para a energia yin. E você está com excesso de yang, a gente fala, né? Excesso de yang, você precisa trabalhar, ativar, queimar, né? Botar essa energia para funcionar. Eu não sei a sua idade, né? Para poder indicar. Mas você escolhe, então escolhe uma atividade esportiva que você goste, né? Pode ser corrida, sabe? Pode ser uma prática numa academia de ginástica, com uma boa orientação. Mas nada de ficar levantando peso, aquela coisa sofisticada. Não, é light. Só para você queimar essa sua energia yang que você tem, para ter mais energia yin, e aí fica mais fácil você entrar naquele equilíbrio harmônico yin e yang. Tá? Professor, se tudo o que fazemos de mal aqui na Terra pagamos através do nosso karma adquirido, isso quer dizer então que o perdão não existe? Não. Vocês estão confundindo perdão com lei, né? A Igreja Católica é muito engraçada no confessionário, né? Vamos supor, o cara é um filho da puta a vida inteira, matou uma de 300 pessoas, foi pra guerra, torturou, matou, de tiro na cabeça e tal. Aí no fim da vida, na hora da extrema-unção, né? Vai lá o padre, fala, Senhor, me perdoe de todos os meus pecados, a hora H o cara vai morrer, né? Aí o padre, eu perdoo você. Que perdoa nada, isso não existe não, cara. É assim, uma semente plantada é uma semente colhida, é a lei da vida. Sabe, arrependimento existe, mas o que foi feito está feito, né? O que você plantou no passado, a tortura, o sofrimento que você causou para outras pessoas, para outros indivíduos, ela está registrada no acástico. E aquela pessoa que foi torturada, foi massacrada por você, ela vai exigir justiça. Ela vai querer essa justiça. E o aprendizado está, né, exatamente nesta lei de colher aquilo que plantamos. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Pimenta nos olhos do outro não arde, né? Ela tem que cair no teu olho para você sentir o quanto que a pimenta arde, para você não jogar pimenta no olho do outro, né? Então, basicamente, a gente tem que entender essas regras do jogo desse planeta, né? O meu semelhante é como se fosse eu mesmo, né? Tudo aquilo que eu planto neste mundo, necessariamente é a lei da colheita. Eu vou colher. Se eu plantar ódio, eu vou colher ódio. Se eu plantar vinha, eu colho uva. Se eu plantar chuva, eu colho tempestade. E se eu plantar o amor, a benevolência, a bondade, a paz, é isso que eu vou colher lá na frente. Então, plante coisas boas nos dias de hoje, que é a única solução que nós podemos fazer para colhermos no dia de amanhã. Esse negócio de perdão é uma coisa, né? Você pode até perdoar alguém pode até perdoar você, né? Nesse sentimento mais sofisticado que algumas pessoas têm. Mas o fato está consumado e o plano astral sabe como lidar com essas coisas.
Porque na maioria dos contatos com os ETs, as pessoas relataram que os discos voadores eram pequenos externamente e internamente eram muito grandes. Existe alguma explicação científica? Existe um mal-entendido, né? Ninguém, pequeno por fora e grande por dentro, isso não existe, tá? Às vezes é o padrão de consciência das pessoas, né? Na verdade, as pessoas podem ser abduzidas por naves pequenas e às vezes elas estão tão assustadas, tão traumatizadas, que elas não conseguem avaliar com certeza o tamanho da nave que abduziu, né? Porque a maior parte das pessoas abduzidas são abduzidas noturna, à noite. E à noite, na escuridão, elas não têm noção da grandeza dos objetos, das coisas. Então, quando elas acordam lá dentro, elas se espantam com a grandeza da coisa. E é uma questão de ter perspectiva, nós dizemos assim. Mas não existe esse milagre, não, tá? A nave ser pequenininha por fora e grande por dentro. Isso não existe. A física, ela não pode ser mudada de um jeito que a gente imagina. Professor, por que nunca mais fomos para a Lua? Não tem o que fazer lá, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cada viagem para a Lua era uma viagem de bilhões e bilhões de dólares, tá? A NASA vive de opinião pública. A NASA e o governo americano vivem de opinião pública. Quando existia uma corrente, um desafio entre Estados Unidos e Rússia, aquela Guerra Fria, pela conquista do espaço, né, o povo americano acompanhava cada passo da NASA, cada foguete que era lançado. A partir do momento, foi muito engraçado, isso é uma questão psicológica que tem que ser estudada, né? A partir do momento que o homem pisou na Lua e fez a conquista da Lua, parece que já ficamos campeão, sabe? Acabou o campeonato, somos o primeiro lugar, agora não tem mais o que fazer. Então o público perdeu totalmente o interesse pela corrida espacial americana. E, inclusive, Apolo 12, por exemplo, no Apolo 11, no pouso do Apolo 11 à Lua, é uma questão que tinha assim, eles calcularam 3 bilhões de pessoas simultaneamente vendo esse pouso na Terra. Quando Apolo 12 foi e os astronautas pisaram, a televisão não queria nem transmitir, sabe? Porque não dava ibope, tinha acabado o interesse e tal. Né? Apolo 13, então, que deu aquele defeito, ninguém ligava. A mídia só entrou quando deu aquele acidente, os astronautas podiam morrer no espaço. Aí a mídia ficou maluca, ficou louca, né? Mas Apolo 14, Apolo 15, cara, ninguém mais tinha interesse. Então, politicamente, o Senado americano começou a questionar o que nós vamos ganhar mandando mais um Apolo, gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares em cada missão. E outra, cientificamente, a questão era o seguinte: eu fui a primeira viagem, trouxe uma caixa de pedra da Lua. Eu fui na segunda viagem, dei um rolê, trouxe mais um pouco de pedra. Aí eu fui, não sei o que, trouxe mais uma caixa de pedra. Ou seja, chegou uma hora que o que o homem vai fazer na Lua? Lá, praticamente, o interesse científico acabou. Ou seja, para você ir mais fundo, você tinha que ter uma tecnologia muito mais avançada. E as nossas viagens para a Lua eram uma carroça. Nós estávamos usando uma tecnologia muito atrasada. Eu acho assim que é muito mais rico hoje em dia, muito mais interessante mandar sondas. Sonda tipo robô, aquele que está em Marte. Você não precisa arriscar a vida humana para o cara dar um rolê, pesquisar isso. Hoje em dia o homem não precisa estar lá. Porque é muito arriscado você mandar o ser humano para o espaço. É muito arriscado. Tem muitos problemas. Né? A gente reza para que dê tudo certo, porque não quebre uma válvula. Eu vou contar uma história para vocês. Na corrida americana, né, na corrida espacial, quando os russos conseguiram botar a sua primeira... Depois que ele perdeu a corrida espacial para os Estados Unidos, eles começaram a investir na estação espacial orbital. Então, quando eles botaram, presta atenção, a primeira estação orbital Soyuz, né? E eles mandaram 3 astronautas para o espaço, eles passaram praticamente 3, 4 meses lá no espaço. Foi uma pesquisa maravilhosa, deu tudo certo. Mas olha só, a hora que a nave estava voltando para a Terra, eles abriram o paraquedas e a nave pousou na Terra, né? A hora que os caras foram abrir, os 3 astronautas estavam mortos. Deu um defeito numa válvula na nave, a nave despressurizou muito rápida e os astronautas morreram
de uma forma trágica, assim. Então, a viagem espacial é muito perigosa para o ser humano. É muito mais vantajoso trabalhar com sondas. Eu sei que o homem estando lá é legal, mas é muito difícil, é muito gasto. Quem vai pagar a conta? Quem vai financiar tudo isso? Né? Você veja com o Elon Musk, quando está tentando pousar um foguete aqui na Terra e ele não consegue, só explode. Agora, por isso que eu falo para vocês, vocês estão pensando que é fácil ir em Marte, pousar um foguete em Marte tripulado? Enquanto ele não conseguir pousar os foguetes dele aqui na Terra com precisão e equilíbrio, ninguém tem coragem de subir numa nave para Marte, porque a hora de pousar em Marte vai ter que pousar do mesmo jeito que esses foguetes estão tentando pousar e explode tudo, não para em pé, cai, é uma desgraça total. E imagine chegar lá, o terreno é meio torto ainda, você aí dá uma zebra desgraçada, a nave tumba, cai que cai mesmo. Você não sabe se o terreno é sólido, tal, o cara vai lá com um banco de areia, funda, cai, explode a nave. É uma desgraça. Então, tudo é muito difícil, né? Vai muito dinheiro. E aí a gente pergunta, vale a pena? Né? Professor, tenho um gatinho e castrei ele. Tenho medo de deixá-lo sair para a rua, pois acho perigoso. Gera o karma deixando ele preso em casa? Claro que não. Né? Todos nós sabemos, né, que nós temos um carinho muito grande pelos animais. E um amor muito grande por eles também. Né? Então, quando você castra ele, você está fazendo o que a gente chama de um controle populacional. Porque a coisa mais triste é você ver os animais abandonados, passando fome, sendo atropelados, mortos, andando de perna quebrada para a rua porque foi atropelado, aquele sofrimento. Então, quando você castra e você guarda esse animalzinho com muito carinho na sua casa, cuida dele, não deixa ele sair, né, é ótimo. Eu tenho 20 gatos na minha casa na cidade é um terreno grande, né? Eles não saem para a rua, eles ficam tudo dentro de casa e felizes da vida. Eles nem querem sair, eles ficam tão felizes, brincam, correm, ali é o lugar deles. Eles não precisam de grandes espaços, eles precisam de água, comida, carinho, amor. Eles ficam tão felizes com isso. Né? Não tem karma nenhum nisso, não. Muito pelo contrário, você ganha dharma. Professor, por que as pessoas não enxergam que a cura do Covid já existe e está disponível para todos? Essa cegueira seria devido a um karma coletivo? Olha, o problema, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A nossa ciência, ela não é isso que vocês pensam. A gente não sabe de tudo. A gente não conhece as coisas. Nessa Covid existem tantas variáveis, né, que a ciência desconhece. A gente fala, mas a cura está aí, eu vou dar um tipo de remédio, né, propagandeado, hoje ivermectina, cloroquina, esses remédios baratos que estão aí, né, pode funcionar para alguns, pode criar uma certa resistência corporal, uma certa questão. Né? Aí vem aquela história, e quem fez a pesquisa? Quem comprova cientificamente que esses remédios são realmente eficientes? Aí vem a indústria farmacêutica, né? O que eu vou ganhar com isso, vendendo ivermectina? Eu quero vender aquele remédio americano que custa R$1.000 a dose, que custa R$1.000 o vidrinho. Aí a indústria farmacêutica ganha bilhões. Eu quero inventar um remédio caro, eu vou meter a faca nisso aí, porque nós estamos vivendo numa sociedade e num mundo totalmente materialista. Não importa se você é comunista, socialista, você tem que é grana, que é dinheiro na escola, é material, certo? Você quer ver que interessante? Deixa eu só colocar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo. Uma indústria farmacêutica americana, ela conseguiu produzir uma vacina de uma única dose e com uma eficiência de mais de 90%. Puta, é fantástico a vacina. Certo, então por que a gente não faz um lobby planetário? Veja bem, se tivesse humanidade nesse planeta, né? A gente faz um lobby planetário, né? Todo mundo produz, essa patente dessa vacina é doada para a ONU, todo mundo produz essa vacina, o preço baratinho, preço de custo, para nós salvarmos a humanidade, rapidamente, né? Porque quando você tem uma vacina de 2 doses, você precisa produzir o dobro. Né? E os caras adoram vacina de 2 doses, porque eles vão ganhar 2 vezes. Né? Eles vão vender 2 vezes esse treco para você. Eles não gostam de vacina de 1 dose, que eles vão vender uma vez só. A não ser que ele cobre o dobro do preço daquela de 2 doses.
Mas se existisse uma verdadeira humanidade, todos os laboratórios do mundo pegavam essa patente e vão produzir 8 bilhões, todo mundo era vacinado. Agora a gente tem que produzir 16 bilhões de vacinas, né? Então, cara, você não está num planeta onde as coisas são tão sérias quanto vocês pensam. A ciência é comprada também. Tá? A ciência está a serviço de indústrias poderosas aí. Né? Cientistas são pagos para dizer esse remédio não presta, esse aqui que é bom. Ah, não tem pesquisa. Pô, não tem pesquisa para nada. A Covid foi ninguém sabe como é que ela funciona direito. Sabe? No sentido mais... Aí começa a vir as variantes, chega uma hora que as vacinas não vão cobrir a variante. O vírus, ele é uma inteligência artificial sofisticada. Ele percebe, né, que quando existe uma coisa contra ele que ele não consegue mais, ele tenta criar uma situação alternativa para ele poder continuar existindo e viver. É uma desgraça esses vírus. Eles são projetos sofisticados também, né? E eles têm uma inteligência associada a ele, que eles vão se transformando, eles vão criando uma alternativa para poder sobreviver, né? Que estão também querendo sobreviver, né? E aí fica difícil. O que a gente faz num jogo desse, né? Onde a gente não tem certeza de absolutamente nada? Porque a mídia fala isso, outro fala aquilo. Né? É o que eu falo, né? O cara pega a Covid, aí, o cara pega a Covid. Não tem remédio científico nenhum comprovado, cara. O cara toma qualquer coisa que vier na frente dele, cara. Aqui em Limeira mesmo, os meus amigos médicos, todos receitam, e o próprio SUS aqui receita. O próprio pessoal dá ivermectina mesmo, dá cloroquina, dá azitromicina, dá, o que vai fazer o quê? Não tem outra coisa para dar. Então vamos tentar com isso aí. Dos males, o pior, ou menos pior. Se funcionar, legal. Se não funcionar, também não tem outra coisa. Né? Então, eu sou um cientista, né? Só que essa área não é minha área específica. Então, eu também vejo, né, que tem muitas dificuldades, tem muito interesse em jogo, cara. É interesse político, é interesse econômico, sabe? A China vende tudo. Hoje parece que nós queremos uma dependência da China. Né? Os americanos estão acordando, o Brasil está acordando, que a gente precisa, tudo vem da China. Pô, a gente tem que parar com isso também, né? A gente tem que começar a criar soluções, certo? Né? Então é isso. Essa é a minha opinião. Professor, o senhor acha que o rover Perseverance irá conseguir achar evidências de vida em Marte? É difícil saber, a gente não sabe onde ele está, né? As evidências de vida em Marte é uma coisa de milhares de anos atrás, milhões até, né? Agora, se tiver alguma coisa lá, é Atlante. É uma construção Atlante, é uma construção na Era da Luz Atlante, sabe? É uma coisa assim, mas... né, nada vai estar funcionando, é uma coisa muito antiga, desativada. Né? Marte não é um lugar legal para se viver. Se ele fosse legal para se viver, já estava cheio de vida faz tempo. A Terra é legal para se viver. Né? Vocês vão ver uma coisa muito interessante. Quando a gente tiver realmente a consciência dos contatos extraterrestres aqui, inteligências avançadas, aí a NASA vai à falência. Todas as agências vão à falência, porque ninguém vai se interessar por Marte, ninguém vai querer ir para lá. A gente vai querer falar com os caras, né? Entrar em contato com os caras que já estão aqui, ó. Porque eu vou procurar bactéria em Marte se eu estou falando com seres altamente inteligentes aqui, né? A gente perde totalmente interesse. Aí o nosso interesse é, ó, dá para você dar uma carona na sua nave aí para nós visitar Marte? Eu não vou ter trabalho de ficar fazendo uma nave, né? Ou fazer o homem correr risco desgraçado para ir para Marte. Então nós vamos pegar carona com quem sabe, com quem já tem essa tecnologia construída há milhões de anos atrás. Agora, se o robô vai achar, né, tem duas questões aí fundamentais. Se o rover achar, ele vai falar para nós? Vai falar para todo mundo? Vai disparar na mídia que o rover achou? Né? Então, tem aí a teoria, né, vamos esconder essa verdade da humanidade? Até quando? Não sei. Eles esconderam a verdade dos UFOs até hoje, estão escondendo. Por que não vão esconder uma descoberta, se fosse... Imagine o rover dando uma voltinha, puta, acha um puta prédio lá em Marte. Os caras ficam loucos, né? Vão divulgar essa foto, vão divulgar essa... Né? Imagina se encontrar a gente andando, um ETzinho andando. Aí piorou a situação. Aí coisa que não revela mesmo. Professor, seria possível existir um plano astral no Sol? Bom, o lance é o seguinte, o que é plano astral? Isso aqui que está atrás de mim, né, ó, é a minha teoria de uma construção astrofísica, né? Então isso aqui é matéria mais sutil. Então todos os corpos celestes
tem essas divisões. Então o Sol também tem, tá? A Lua também tem, todos os corpos têm essas dimensões. Então, a pergunta é, né, se já é difícil no plano astral construir cidades aqui porque tem radiação solar, energia solar que vem, atrapalha muito, eu, em sã consciência, ninguém ia construir cidades astrais ou moradias espirituais na coroa solar, numa região de extrema radiação, extrema energia. Nem os planos superiores iriam querer ficar no lugar desse. Eles procuram zonas mais estáveis, mais tranquilas, né, para poder construir toda uma tranquilidade, uma paz. E isso, quanto mais distante do Sol, melhor. Só quando você precisa de plano físico, aí você precisa estar naquela chamada zona habitável. Mas qual que é a zona habitável de um planeta para o plano espiritual? Aí é outra regra que vai entrar em jogo. Por isso que você pode encontrar, né, nas luas de Júpiter, em outros planetas mais distantes, zonas de colônias astrais, colônias espirituais. Mas sem nada no plano físico. Os discos voadores viajam em que velocidade na nossa atmosfera? Na nossa atmosfera, muito alta mesmo. Né? É difícil falar o valor da velocidade, mas primeiro a tecnologia deles já elimina o atrito. O atrito com a atmosfera é algo muito complicado, porque eles têm uma tecnologia de campo que não há contato com a matéria do disco. Um dos maiores problemas da nossa astronáutica é toda vez que os foguetes e os navios vão entrar na atmosfera da Terra, a velocidade causa um atrito muito grande com o ar, com a atmosfera. Isso incendia a nave, isso dá um calor de 2, 3 mil graus centígrados, sabe? Dependendo do ângulo de entrada, ok? Então é uma coisa muito grande, mas isso porque fica em contato. Agora, se você criar um campo de energia, onde você atravessa com alta velocidade e nenhuma partícula toca na parte matéria, ela fica no campo, então não há transferência de calor. Né? Então a nave pode se deslocar a velocidades altíssimas, sem ter o problema, né, de um aquecimento e tudo mais, né, que possa causar problemas internos. Então, cara, é milhares e milhares de quilômetros por hora, pode ter certeza. Os caras uma vez filmaram, os radares americanos, eles filmaram um objeto, presta atenção, que saiu da Antártida, saiu do Polo Sul e fez um traçado até o Polo Norte em questão de minutos. Questão de minutos. Isso tem detectado pelo sistema de radar americano. É um objeto. Saiu, deslocou-se do norte para o atravessou todo o planeta em questão de minutos. Ponta a ponta. Polo Norte a Polo Sul. Pode procurar na internet que tem isso. Tá? Tem naquele programa do History Channel, Alienígenas do Passado. Eles vão mostrar essa detecção desse objeto e essa velocidade incrível que esse objeto fez cruzando, né, polo a polo do planeta. Né? Talvez seja a detecção de maior velocidade que nós detectamos de um objeto extraterrestre na nossa atmosfera. Nós detectamos, pode ter coisa muito mais veloz. Professor, como vai ficar seu espaço após o contato dos seres extraterrestres? Irá ocorrer mudanças no seu trabalho, já que a euforia e histeria das pessoas será muito grande e as dúvidas também? Comecinho da pergunta eu perdi a palavra. Fala de novo. Como ficará o seu espaço? Ah, o meu espaço. Eu acho o seguinte, né? Se algo acontecer de uma coisa muito grande assim, o meu espaço ele vai continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez. Quem me conhece sabe que eu venho falando sobre isso há mais de 40 anos. A única diferença que vai acontecer é que vai estar cheio de gente. Hoje meia dúzia, né, me assiste. Quando a gente faz um contato que a gente tem umas 50 pessoas, né? Aí a gente, de uma hora para outra, pode ter 100 mil pessoas na internet assistindo a gente, né? O povo que vai querer tudo vir para cá, né? Aquela correria toda. Mas o trabalho vai continuar, graças a Deus nós estamos aqui fortes, vivos, e nós vamos contribuir da melhor forma possível nesse momento, né? Não tenha dúvida, nós vamos estar aqui para resolver o problema. Nós vamos estar aqui para servir a luz sempre. Professor, como funciona a aura e os chakras dos gêmeos siameses? Então, é engraçado, né?
Gêmeos siameses é um karma bastante complexo dessas duas almas, dessas duas entidades que estão ali, né? Existem momentos que eles, se são gêmeos siameses que têm mesmos órgãos, né? Compartilham mesmos órgãos, porque tem várias situações que deles terem corações diferentes, estruturas diferentes, depende. Se for só a cabeça, por exemplo, e o corpo tem um coração, né? Tem que analisar o caso. Aí eles podem ter só uma linha de chakra, porque eles estão usando um corpo, certo? Esse corpo biológico ele tem uma programação. Agora, ele pode ter uma linha dupla de chakra para cada espírito. Porque os chakras, na verdade, é fisiologia da alma. Ele não é fisiologia do corpo físico, desse corpo biológico. Ele é fisiologia do espírito, do corpo astral. Porque quando você morrer, esse corpo aqui apodrece, mas o seu corpo espiritual vai ter os chakras lá. Entendeu? Vai ter aqueles meridianos da acupuntura, tudo circulando energia também. É a fisiologia do corpo astral. Por isso que a medicina de hoje, até hoje não descobriu os meridianos da acupuntura. Porque ela não é detectável, só um vidente vê. Só porque a gente está no plano físico das coisas. Né? E tudo isso está no corpo espiritual. O que é exatamente o ectoplasma? O ectoplasma é o seguinte, nós temos, né, aquilo que eu falei para vocês, nós temos a matéria física e temos a matéria do corpo espiritual, certo? A matéria do corpo espiritual, ela é muito sutil para ser detectável, para ser perceptível pelos nossos olhos, né, pelos nossos, né? Então o que o plano astral faz? O plano astral, ele pega algum médio e cria uma matéria intermediária, né, um tipo de matéria quântica de massa mais sutil. Ela é sutil, mas ao mesmo tempo ela pode ser perceptível por uma radiação luminosa. Então, um espírito pode se moldar por esse ectoplasma e aparecer materializado entre nós e ser perceptível, pode ser até tocado. Você está entendendo? Mas é uma matéria intermediária entre a densidade nossa e a densidade de massa da matéria do plano astral. Isso se chama ectoplasma. É uma matéria intermediária. As pessoas até chamavam isso, em outras épocas, de etérico. De corpo etérico, de matéria etérica. Também é um nome que as pessoas podem dar por aí. Professor, as bactérias e os vírus têm projetos próprios? Fazem parte do reino Deva? Então, o duro é que fazem, tá? Por exemplo, as bactérias e os vírus que estão aí, eles fazem parte do karma de nossa humanidade. Né? Aí vocês vão falar, poxa, essa ideia, isso é chamado karma coletivo. A humanidade plantou um karma coletivo. Né? Nós estamos comendo animais, matando animais a vida inteira. Tem um karma coletivo. As forças dévicas, as forças elementais, elas começam... É por isso que esses vírus são inteligentes. Se eles são inteligentes, eles foram projetados. Né? Foram projetados lá pelas inteligências superiores, a mesma coisa que tudo foi projetado aqui. Então, nessa nossa inter-relação, os mentores do Projeto Terra, eles poderiam criar um corpo biológico nosso totalmente isento e imune a qualquer bactéria, a qualquer vírus que anda por aí. Poderia. Mas por que não fez? Não fez porque esse é um projeto kármico. Nós temos que vivenciar essa interatividade. Ou seja, a gente tem que morrer de alguma coisa, sabe aquela história? Né? A gente tem que morrer de alguma coisa, senão o corpo tem que desligar e cair, todo mundo caía para a rua na hora H. Né? Não tem doença, não tem nada. Mas você vê, quando a gente agride o nosso corpo, a gente toma muita porcaria, muito produto químico, usa droga, aí deteriora, aí vem um tipo de câncer, vem um tipo de doença, né? Porque às vezes não é bactéria. Mas é algo de corroer, de destruir, de quebrar as cadeias lá do DNA e criar uma reprodução muito descontrolada, que é o câncer em muitos casos. Mas tudo é um processo kármico, tudo é um processo kármico. Poderíamos viver na Era da Luz, por exemplo, em Agartha, intraterrena, não tem doença. Nenhum vírus ataca ninguém. Né? Porque o projeto biológico é outro. Não é mais kármico.
Professor, se a maioria das pessoas fazem a projeção astral inconsciente, não seria essa uma lei natural que violamos quando forçamos sua saída consciente? Não, porque quando você começa a despertar para uma jornada espiritual, né, a gente diz que são degraus que a gente começa a ascensionar nesta vida. E um dos degraus mais importantes que nós chamamos é o famoso despertar da consciência. Isso é um direito que cada um de nós temos neste mundo. Nós temos o direito de despertar. Se nós buscarmos, se nós nos conscientizarmos realmente daquilo que nós somos, se começarmos a viver por outras regras que não seja a regra do ego, a regra da matéria, nós temos total direito de buscar a luz, de buscar o despertar, de buscar o acordar. Tá? Isso não contraria absolutamente nenhuma regra, nenhuma lei. E nós podemos, então, estar despertos e entendemos que durante a noite nós realmente vivemos a nossa natureza espiritual. E sábio é aquele que acorda no outro dia, lembrando de toda a sua existência espiritual, de toda a sua natureza espiritual, porque ele pode construir a sua vida aqui na Terra baseado em outras regras, que não seja a regra da matéria, a regra do ego. É como dizia Lao Tzu, né? Um homem desperto jamais pode ser corrompido por qualquer ideologia política, planetária, ideológica, ou por qualquer rei deste mundo. Né? É por isso que uma vez ofereceram um cargo de ministro, viu, da justiça para Xuanzi, né, um grande filósofo chinês. O Xuanzi falou, você está louco, né? Você acha que eu vou aceitar essa porcaria aí? Né? Entendeu? Ele jamais foi corrompido pelos valores dessa sociedade, né? Porque ele vivia sob outras regras e outras leis e outros valores, né? Ele não vivia pela busca de sucesso, fama, poder, estar na elite do rei, do imperador, e aquela coisa ainda mais. Né? É outro caminho, é outro despertar mesmo, outros valores. O objetivo de viver é iluminar-se? Se a pessoa viver sendo bom para si e para os outros, respeitando a natureza, vivendo feliz, por exemplo, um agricultor, eles estão jogando sua vida fora por não querer iluminar-se? Não, não é bem assim que funciona. Né? Quando que uma pessoa neste mundo... Eu digo para vocês que esse planeta aqui, ele não foi feito para fazer iluminado, ele não é um projeto para criar iluminados. A maior parte desses espíritos amorosos, bondosos, né, após a morte, eles passam por um processo de aprendizado e ascensão bastante rápida lá no mundo espiritual. Às vezes não é tão necessário as pessoas se iluminarem aqui na superfície terrestre. Mas o Buda já dizia, né? Cabe a cada um, cabe a cada espírito, a cada alma. Existe uma diferença muito grande entre níveis dos espíritos encarnados aqui na Terra. Tem pessoas que mesmo encarnadas têm um interesse muito grande pela luz, pela transcendência. Outros nem ligam, outros simplesmente passam pela vida, né? Então, cada espírito que está aqui tem que ser avaliado pela sua condição individual, especial, porque cada um tem uma trajetória nesse cosmos, uma trajetória nesse universo, tem um nível de consciência, tem um nível de elevação espiritual neste universo. Então, cada espírito tem uma vontade diferente e usa o projeto Terra para aprender coisas diferentes. Então, a gente não pode nem criticar aquele que está caminhando nas trevas deste mundo e não procura a luz, e também não devemos tampouco criticar aqueles que buscam incessantemente a luz para se libertar dessa roda de samsara e procurar uma ascensão. Professor, o que devemos fazer para chamar a atenção dos ETs? Você não precisa fazer nada. Né? Você, como dizia o velho, né, jargão do Spielberg no seu filme ET, be good. Né? Lembra que o ET falava molequinho assim, be good, né? Ou seja, seja bom. Né? Ou quando você é um ser que tem um determinado nível de consciência, um determinado nível de relação amorosa com a sociedade, com os semelhantes, com os animais, você chama a atenção das forças superiores. Os ETs fazem parte dessa força superior espiritual da Terra. E se você tiver aí depois um interesse mais dirigível para essa comunidade de inteligências extraterrestres, né,
Tem gente, por exemplo, quantos e quantos kardecistas ao longo dos tempos jamais viram ET na vida? Né? O Valdo Vieira mesmo falava, ele passou a vida inteira, né, fazendo projeção astral, sendo um grande médium, mas nunca tinha visto um ET na vida. Né? Só no final da vida dele que ele começou a ver os greyzinhos, mas não era um contato assim, entendeu? Então, tudo depende do momento de cada um, do desejo, da exploração individual de cada um, né? Para que ele tenha contato ou com o primeiro plano, com os espíritos humanos da Terra, e depois em segundo plano, no processo mais elevado, aí ele está pronto para entender a chegada e a participação dessas inteligências extraterrestres aqui no Projeto Terra. Né? Mas você não precisa fazer nada para chamar atenção, basta querer, basta dentro do seu coração você colocar uma vontade muito grande, né, de estar próximos deles e de entendê-los e de atraí-los para mais perto da sua vida. Professor, o que o senhor acha sobre vivermos em uma Matrix, como o hinduísmo e o próprio Platão sugeriram? Então, o Platão tem a famosa tese da caverna de Platão, que é muito interessante, né? A caverna de Platão, ela foi muito bem retratada naquele desenho, que chama, como é? Grunt? Chama, Ju? Aquele desenhinho animado que tem na internet, que é uma história de longa-metragem, é um desenho de longa-metragem, os Krug, não lembro agora o nome certo. Mas é um grupo que vivia dentro de uma caverna e nunca saiu lá fora para ver o que tinha lá fora, né? Então, as pessoas estão numa sociedade, num mundo, elas não querem saber o que tem lá fora, o que tem após a morte, elas não querem saber o que tem lá nas estrelas, os extraterrestres, morrem de medo. Por quê? Porque elas estão dentro da caverna delas, elas estão numa zona de conforto. Ali, elas são confortáveis, aí elas conhecem, sabem tudo que entra por ali. Sair fora da caverna é sair fora da zona de conforto, e pode ser desconfortável. Por isso que quando o cara que vai para a Lua, quando ele vai para Marte, ele que vai para o espaço, a gente sai fora deste mundo, sai fora da caverna. Vamos encontrar monstros. É óbvio, lá fora tem muitos monstros. Né? Mas faz parte da experiência humana. Né? Então, é claro que o filósofo Platão, eles eram grandes inteligências do passado. Né? Eles já viam a humanidade, já viam o ser humano de uma forma completamente diferente. Né? Sabedoria não é uma questão de época. Não é hoje que nós somos muito mais sábios do que éramos antigamente. Os caras lá atrás tinham uma sabedoria incrível, cara. Mas era uma sabedoria mais filosófica, mais estrutural, não tecnológica, vamos assim dizer. Vamos separar as duas coisas. Mas a Índia, quanta sabedoria filosófica não tinha, né? Platão, Sócrates, né? Grandes mestres do passado, Buda, né? Jesus. Né? Não confunda essa sabedoria esotérica, transcendental da vida, de uma tecnologia que nós temos hoje, só a partir do século do século XX. A castidade é uma necessidade imprescindível para chegar à iluminação? Claro que não. Claro que não. Né? As escolas iniciáticas escolheram muitas formas, né, para o processo ascensional. Existe a escola tântrica na Índia, né, a tantra da mão esquerda que a gente fala, que trabalha a sexualidade até um certo ponto para entender tudo isso, né, e nem por isso, né, as pessoas deixam de ascensionar. Existem vários caminhos que podem ser adotados. O caminho do celibato é um caminho que pode ser adotado, mas não significa que só existe ele. Né? Depende muito de quem busca. Né? E qual caminho ele está mais, vamos assim dizer, sintonizado. Mas não é 100% necessário ser celibatário. Só um detalhe, eu não sou celibatário, né? No entanto, eu vivo toda essa espiritualidade, toda essa coisa do meu lado, esse contato, certo? Né? Eu só procuro viver uma sexualidade extremamente saudável, equilibrada, harmônica, não fico 100%, sabe? Não é isso. Não é criar uma doença, uma necessidade intrínseca. Escolher morar em outro país e nos afastar da nossa família nos desvia da nossa proposta encarnatória, tendo em conta que nascemos num país, cidade, dentro de uma família da qual aprendemos e fomos destinados? É complicado falar isso para você, né? Mas quem constrói o seu caminho é você. O livre-arbítrio sempre esteve em sua mão. Né? Você escolhe, né, essa jornada evolutiva.
Você pode decidir, né, aonde eu vou. Se eu quiser mudar de país, largar minha família toda, né, é uma escolha que você tem, é um arbítrio que você tem. Tá? Ninguém pode condenar você por isso. Desde que você, né, tenha a sua responsabilidade também. Né? O que é uma responsabilidade? Com meu pai, com a minha mãe. Vamos supor, só um exemplo. Meu pai, até os 10, 12, 15 anos, nossa, trabalhou a vida inteira. Minha mãe cuidou de mim com maior amor e carinho. Agora, eu não posso simplesmente, vou mudar de país, vou largar dela, ela está passando fome, necessidade, que eu largo minha mãe e vou ficar lá no bem bom. Não, aí é uma questão de amor, amor próprio, amor consciente. Né? Eu acho que todos nós precisamos de amor neste mundo. E, às vezes, a gente tem que medir se vale a pena. Vale a pena a gente ir tão longe? As coisas sempre estiveram dentro de nós, cara. As pessoas fazem muitas viagens externas e se esquecem do interno. A felicidade não está lá fora. A felicidade não está em outro país. A felicidade está dentro de você. Em qualquer lugar que você estiver, você pode estar feliz. Né? Já dizia Lao Tzu em suas grandes, né? O homem não precisa nem olhar pela janela do seu quarto, né, para conhecer o mundo lá fora. Basta ele sentar, cruzar as pernas e voltar para dentro, que o mundo lá fora se manifesta dentro dele. Né? O sábio não precisa fazer uma jornada de 1000 léguas para encontrar a sabedoria. Ela sempre esteve dentro dele. É que o homem muito divaga. O Lao Tzu diz assim, aquele que muito divaga pelo mundo, menor, quanto mais o homem divaga pelo mundo, menor é seu saber. Tá? A máquina de jar muda a emissão da sua frequência de acordo com a necessidade da humanidade? Sim, existe um de jar, uma onda-chão planetária, e existe uma onda-chão individual. Né? Então, o que o planeta necessita, o jar manda. Agora, o que individualmente eu posso crescer muito mais do que muita gente. O meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação, pode me colocar em patamares diferentes. Então, eu recebo também presentes diferentes. Né? Então, existem 2 tipos de coisas. Né? Existe o controle planetário e existe o de jar implantando coisas individuais dentro de você. Né? Softwares individuais dentro de você que faz você ver o mundo de uma outra maneira, de um outro jeito. Faz você ter aberturas que nem todo mundo tem. Né? Mas isso faz parte do seu trabalho, da sua busca, da sua dedicação. Professor, por que não lembramos dos nossos erros de outras vidas? Estar aqui sem lembrar de nada não dificulta a correção de nossos erros? Não é assim que funciona. A reencarnação e o esquecimento, às vezes, é uma grande dádiva para o espírito. Muita gente, muitos espíritos no plano astral, após a morte, o grau de arrependimento, o grau de dor e sofrimento que eles carregam de vidas passadas é tão grande, que eles são torturados diuturnamente no mundo espiritual por essa dor que eles carregam, pelos erros cometidos no passado. Então, em muitos casos, e na maioria dos casos, o esquecimento é um grande remédio, é uma grande dádiva que elimina a dor e a angústia do sofrimento. E a partir do momento que nós temos, a partir de agora, fazer um novo começo, fazer uma nova jornada, então essa é a grande dádiva. Esquece o passado. Não traga o passado à tona. Agora não. Vamos construir a nossa vida daqui para frente. Foi nos dado essa condição, então daqui para frente vamos construir. Lá na frente, com o nosso ser mais ampliado, nós poderemos olhar para o passado e entender tudo que foi feito lá atrás, sem nos destruirmos, vamos assim dizer, emocionalmente, pelo que foi feito lá atrás. Professor, insetos, vírus e bactérias reconhecem quem não ingere carne, nem destrói a vida dos animais e da natureza? De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque todos nós somos inteligências artificiais, as bactérias também. Né? Elas sabem quem são seus amigos e quem são seus inimigos, vamos dizer, entre aspas. Né? Então, a vibração que nós criamos pode, né, fazer com que nós tenhamos um nível de proteção pelos nossos próprios anticorpos completamente diferente daqueles que são 100% carnívoros. Né? Nós podemos ter uma energia de vibração que impede que a gente fique, de certa forma, doente,
que pegamos determinado tipo de doença. Né? A nossa medicina não sabe disso ainda, ela não conhece medicina vibracional. Ela não sabe que nós temos uma aura, uma energia, e isso pode ser um fator de extrema importância para tentar explicar por que certas pessoas ficam doentes e outras não. Sabe? Hoje em dia, né, existia uma dificuldade muito grande no caso da AIDS também, quando a AIDS, os cientistas foram estudar por que certas pessoas se contaminavam e morriam muito rapidamente, e outras pessoas se contaminavam e conviviam muito bem com a doença, mesmo naquela época que não tinha remédio nenhum. As pessoas viviam, né, profundamente, e umas pessoas adquiriam rapidamente, eram infectadas e rapidamente morriam. Não se entendia isso. Né? E até hoje as pessoas não entendem direito. Professor, por que alguns espíritos ficam vagando após a morte se existem mentores espirituais para encaminhá-los? Eles não querem. Deixa eu dar um exemplo radical para vocês. Né? Vai lá na Cracolândia, tenta levar alguém para a tua casa, levar alguém para a luz, levar alguém para uma escola, para uma faculdade, vê se eles querem ir. Eles ficam lá na dele. O espírito quando morre é a mesma coisa, sabe? Tem muita gente que vai querer ajudá-lo, levar, mas não quer, eu quero ficar aqui mesmo. Tá? Certo? Você se lembra do filme Nosso Lar? O filme Nosso Lar que tinha aquela moça que era noiva aqui, ficou louca, ela morreu, né? Ficou louca, ela queria voltar, queria ficar aqui com o noivo, não queria ficar lá no astral, na cidade astral, queria ficar junto ao noivo, queria viver essa vida aqui, né? Enquanto a ficha não cai, o espírito, ele fica vagando por aqui mesmo. A ficha tem que cair. A hora que a ficha cai, ele vê, bom, agora eu não posso ficar mais aqui, tem que sair. Né? Aquele filminho, lembra aquele seriadinho que tinha na Sony, no canal da Sony? Ghost Whispers, né? O Ghost Whispers, não sei se pronuncia direito a isso mesmo assim, que era sussurros de espírito, né? Que aquela média, ela ouvia os espíritos, ela via e ouvia, né? E a maior parte era reclamando da vida, tentando se entender aqui, se encaixar aqui, resolver problemas pendentes, para depois tentar... buscar a sua jornada mais nos planos astrais. Só que o americano ele não entende porra nenhuma dessas coisas, não entende falar agora você vai para a luz, agora você vai para a luz. Ninguém, é uma bobagem, né? Porque eles não sabem o que tem depois da luz. Então eles inventam essa história da luz, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe para onde o cara vai, tá? Professor, o senhor comentou no início que irmãos gêmeos seriam karma. Poderia explicar melhor o porquê e como resgatam esse karma através dessa experiência? Às vezes não é bem assim não, tá? Às vezes não é bem assim. Por exemplo, o corpo biológico produz, né, 2 fetos ali, você está entendendo? 2 fetos. É a oportunidade de 2 almas entrar. Às vezes essas 2 almas não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabia? Às vezes a oportunidade, opa, nasceu gêmeo, ele vai dar gêmeo, então vem 2 ali. O plano astral pode programar, tá, nascer gêmeo, tudo bem. Essas almas provavelmente têm alguma coisa antiga, às vezes não é kármica, às vezes é dármica. 2 pessoas nascerem juntas, na mesma família, uma família boa, e elas passariam a vida inteira numa jornada harmônica entre os 2. Você está entendendo? Às vezes não pensa que tudo é karma nessa vida. Às vezes as coisas são dármicas também. Né? Dármicas são as coisas boas que a gente recebe por uma jornada evolutiva. Eu conheço pessoas gêmeas que são maravilhosas, elas se dão tão bem uma com a outra, né? Elas, né, têm uma vida extremamente maravilhosa. Né? Elas podem ser univitelinas ou não, elas podem ser idênticas ou não, né? Eu conheço gêmeas idênticas e amigos diziam que eles eram muito safados. Eles tocavam de namorada, a namorada não percebia. Sabia, Ju? Cada dia, às vezes a namorada já era pouco tempo de estar junto, eles trocavam, falavam, agora vai você no meu lugar. Ela não vai nem perceber. E os 2 eram maravilhosos, né? Oi? Não, às vezes é muito parecido, tudo é muito parecido. Ela perguntou se a voz difere. Não, às vezes é tudo muito parecido, difícil, né? Só quem está muito tempo junto mesmo percebe as diferenças, né? Tal, tem diferenças, né? É isso aí, pessoal. Então, sempre entre em nosso canal, entre em nosso site, conheça todas as palestras e cursos que nós temos lá, né? Nós estamos numa fase difícil para todo mundo, todos nós estamos precisando de ajuda, todos nós estamos precisando da colaboração de todos, porque todos nós passamos nesse período por dificuldades financeiras,
Tá? Então, a gente pede ajuda de todo mundo e pede que também vocês se ajudem, tá? Veja pessoas que estão amigos, pessoas que estão com dificuldades financeiras, procurem ajudar, né? Procure ver, você vai comprar alguma coisa, procure comprar naquele lugarzinho que o cara quase não vende nada, coitado, porque, né, não consegue competir com as grandes redes. Então, vai lá, cria essa consciência de ajudar as pessoas. Se eu tenho que comprar comida, vou comprar comida no mercadinho, daquele, né, do coitadinho que está lá com dificuldade, tá? Então, tudo isso é solidariedade. Tudo isso é uma forma de nós aprendermos a passar por essas dificuldades juntos. Todos nós unidos, eu tenho certeza que nós vamos vencer essa barreira e lá na frente nós vamos estar muito mais fortalecido, né? Muito mais crescido e harmonicamente, né? O mundo superior, o plano espiritual está olhando e velando por nós o tempo todo. Desejo a todos muita paz, muita luz. Namastê. Tenha fé na vida, tenha fé na luz. E tenho muito mais fé na luz do que medo das trevas. Isso é muito importante para a nossa jornada espiritual na Terra. Namastê a todos, pessoal. Muita paz.